Cheguei à casa do Pedro sob o sol intenso de agosto em Sintra com o coração leve e o sorriso fácil de quem vai simplesmente desfrutar de um churrasco familiar. O aroma de carne grelhada e pão fresco misturava-se ao som de risos e conversas animadas enquanto abraçava o meu melhor amigo de infância. Mal tinha dado 2 passos no jardim amplo cheio de mesas improvisadas e crianças correndo quando o tio Carlos, um homem de 45 anos alto de ombros largos e olhar penetrante, agarrou meu braço com firmeza e puxou-me para o canto mais afastado do jardim longe dos olhares da família inteira. Meu coração disparou imediatamente. O que está acontecendo? Perguntei em voz baixa tentando manter o tom casual mas sentindo um frio na espinha. Carlos olhou-me fixamente e baixou a voz até quase um sussurro. Nós precisamos conversar agora, Tiago, e é sério demais para esperar. Eu sei o teu segredo. Tu és gay e eu também sou. E há meses que sinto uma atração forte por ti que não consigo ignorar mais. O choque foi como um soco no estômago. Como é que ele sabia? Eu tinha passado anos escondendo tudo perfeitamente dos amigos da família e até de mim mesmo em muitos momentos. Fiquei paralisado com o rosto a arder e as mãos a tremer ligeiramente enquanto tentava processar aquelas palavras. Carlos continuou sem esperar resposta. Eu observei-te em todas as reuniões familiares. Os teus olhares discretos para os homens. A forma como te fechas quando falam de namoradas. Eu vivi a mesma mentira durante 20 anos. Casei-me com a tia Sofia só para agradar à família e ao pai dela, que era um tradicionalista ferranho. Ela morreu há 3 anos e desde então eu vivo preso nesta prisão interna. Mas contigo é diferente. Sinto que podemos ser livres juntos se tivermos coragem. O preço, porém, é alto. Se a família descobrir, especialmente o pai do Pedro, meu irmão mais velho, que é extremamente conservador, tudo desmorona. A reputação, a herança, a amizade com o Pedro. Tudo. Eu recuei um passo sentindo o pânico subir pela garganta. Isto é loucura, Carlos. O Pedro é como um irmão para mim. A tua família é tradicional católica. Em Portugal, embora as leis sejam avançadas, as mentalidades de certas famílias do interior ainda são medievais. Eu não posso arriscar perder tudo por um impulso. Além disso, tu és o tio dele. Há uma diferença de idade de 20 anos. As pessoas vão chamar-nos de doentes. Eu mal conseguia respirar. As imagens da família reunida à mesa, o pai do Pedro a fazer discursos sobre valores cristãos, a mãe a falar de netos, o Pedro a contar anedotas engraçadas, tudo aquilo passou pela minha cabeça como um filme acelerado. Carlos aproximou-se mais, colocando a mão no meu ombro com uma delicadeza inesperada. Não é impulso, Tiago. É a primeira vez em décadas que sinto algo real. Pensa bem. Podemos começar devagar. Um café em Lisboa, longe daqui. Ninguém precisa saber por enquanto. Mas se negares esta atração que eu sei que também sentes, vais arrepender-te para o resto da vida. O silêncio que se seguiu foi eterno. Eu olhei para o chão lutando contra o desejo que realmente sentia, contra a voz da razão que gritava perigo. Finalmente murmurei: está bem. Um café. Mas só para conversar. Nada mais. Carlos sorriu pela primeira vez, um sorriso triste e aliviado. Amanhã às 10 na cafeteria perto da estação do Rossio. Não falhes. Voltamos para o grupo como se nada tivesse acontecido, mas o meu mundo inteiro tinha virado de cabeça para baixo. Durante o resto do churrasco evitei olhar para ele, mas sentia o seu olhar queimando-me as costas. O Pedro perguntou se estava tudo bem e eu menti dizendo que sim, só um conselho sobre emprego. Por dentro, porém, o conflito já começava a corroer-me. Como é que eu poderia trair a confiança do meu melhor amigo apaixonando-me pelo tio dele? Como é que eu poderia enfrentar a família dele que me tratava como um filho? E pior, como é que eu poderia enfrentar a minha própria família em Coimbra, que ainda acreditava que eu era o filho perfeito heterossexual prestes a casar com uma boa moça? A noite caiu sobre Sintra e eu saí dali com o peito apertado, sabendo que aquela decisão simples de um café iria desencadear uma cadeia de eventos dolorosos. No dia seguinte cheguei à cafeteria do Rossio com o coração aos saltos e as mãos suadas. Lisboa estava movimentada como sempre, turistas a tirarem fotografias ao elevador de Santa Justa e o cheiro de pastéis de nata no ar, mas eu mal notava. Carlos já estava sentado numa mesa ao fundo com óculos escuros e um jornal na mão, tentando passar despercebido. Sentou-me em frente a ele e pedimos 2 cafés simples. Durante os primeiros minutos o silêncio foi desconfortável até que ele quebrou o gelo. Obrigado por teres vindo. Eu sei que isto é arriscado para ti. Eu contei-te ontem a minha história, mas quero que saibas mais.
Casei-me com a Sofia por pressão do meu pai. Ele era advogado conservador e achava que um homem só era homem se tivesse mulher e filhos. Tivemos o Pedro e a irmã mais nova, mas o casamento foi uma farsa desde o início. Eu sentia atração por homens desde a adolescência, mas reprimi tudo. Depois da morte dela pensei em sair do armário, mas o medo da rejeição da família, especialmente do meu irmão mais velho, o pai do Pedro, que herdou o caráter do pai, era demasiado grande. Depois vi-te na última Páscoa. O teu sorriso, a tua inteligência, a tua sensibilidade. Percebi que não era só atração física, era algo mais profundo. Tiago, tu representas a liberdade que nunca tive. Eu ouvia atentamente enquanto o meu interior se debatia violentamente. Parte de mim queria fugir, mas outra parte sentia-se atraída pela vulnerabilidade dele. Eu também contei a minha história. Cresci em Coimbra com pais professores universitários que pregavam tolerância, mas na prática esperavam que eu fosse o filho modelo. Saí com raparigas na faculdade só para manter as aparências. Nunca tive coragem de assumir quem realmente sou. O medo de desiludir os meus pais, o medo do bullying na escola, o medo de ser marginalizado no trabalho como professor de história. Agora, aos 25 anos, vivo uma vida dupla. Carlos estendeu a mão por baixo da mesa e tocou levemente nos meus dedos. O toque enviou um choque elétrico pelo meu corpo. Não precisamos decidir nada hoje. Só quero que saibas que não estás sozinho. Podemos apoiar-nos mutuamente. Saímos da cafeteria e caminhamos pelas ruas de Lisboa, evitando áreas movimentadas. Falámos durante horas sobre livros, sobre viagens, sobre os sonhos que nunca realizamos. Pela primeira vez senti-me verdadeiramente visto. No entanto, a cada passo o peso da culpa aumentava. O Pedro ligou-me à tarde perguntando se queria jogar futebol no fim de semana e eu aceitei, sentindo-me o pior amigo do mundo. Nessa noite não dormi. Fiquei a pensar nos riscos. Se alguém nos visse juntos, a família destruía-se. O Carlos tinha uma posição importante como gestor numa empresa de vinhos do Douro. Eu tinha o meu emprego como professor. A sociedade portuguesa, embora progressista, ainda julgava duramente relacionamentos com grande diferença de idade, especialmente dentro da mesma família alargada. No dia seguinte trocámos mensagens discretas. Começámos a encontrar-nos regularmente, sempre em locais escondidos. Um parque em Belém ao fim da tarde, um restaurante pequeno em Alfama. Cada encontro aproximava-nos mais emocionalmente. Carlos falava da solidão dos últimos anos, eu falava da pressão constante de fingir. Num desses encontros ele confessou que tinha sonhado comigo todas as noites desde o churrasco. Eu admiti que também pensava nele constantemente. O beijo aconteceu naturalmente num banco isolado junto ao Tejo. Foi suave, cheio de ternura e anos de repressão libertados. Mas imediatamente depois o pânico atacou-me. Isto é errado, Carlos. Estamos a trair toda a gente que amamos. Ele abraçou-me forte. O amor nem sempre é limpo, Tiago. Às vezes é a única coisa verdadeira que temos. Voltei para casa com os lábios ainda a arder e a consciência em chamas. Sabia que estava a entrar num caminho sem retorno, mas o desejo de ser amado tal como sou era mais forte que o medo. As semanas seguintes transformaram-se num turbilhão de emoções contraditórias. Encontrávamos-nos 2 a 3 vezes por semana, sempre com cautela extrema. Carlos ensinava-me sobre vinhos do Alentejo e eu falava-lhe sobre história portuguesa e as lutas LGBT no pós-25 de Abril. A conexão intelectual era tão forte como a física. No entanto, os conflitos internos multiplicavam-se. Todas as vezes que o Pedro me convidava para jantar em família eu sentia náuseas. Sentava-me à mesa com Carlos a poucos metros, fingindo indiferença, enquanto por baixo da mesa os nossos pés tocavam-se secretamente. Uma noite o pai do Pedro começou a falar sobre política e mencionou casualmente que em Portugal as coisas tinham ido longe demais com o casamento gay. Homens devem ser homens, disse ele. Carlos baixou os olhos e eu senti vontade de gritar a verdade. Depois dessa noite a culpa tornou-se insuportável. Comecei a ter insónias e ataques de ansiedade. Perguntava-me constantemente se valia a pena destruir 2 famílias por um amor proibido. Carlos também sofria. Ele confessou que o irmão mais velho o pressionava para voltar a casar com uma mulher adequada para manter as aparências sociais. A empresa de vinhos dependia muito da imagem familiar conservadora. Apesar disso, continuávamos. Num fim de semana fomos passar 2 dias escondidos numa pequena casa rural que Carlos alugou perto de Óbidos. Lá pela primeira vez vivemos como um casal verdadeiro.
Cozinhámos juntos, caminhámos de mãos dadas pela vila medieval e falámos sobre um futuro impossível. Mas a realidade bateu forte quando o telefone de Carlos tocou. Era o irmão perguntando onde ele estava. Ele mentiu dizendo que estava em viagem de negócios. A mentira deixou-nos ambos abalados. Voltámos a Lisboa com o peso maior. Eu comecei a questionar as minhas escolhas. Será que estava a usar Carlos para preencher o meu vazio ou era realmente amor? Ele era mais velho, mais experiente, mas também mais vulnerável. A atração inicial transformava-se em afeto profundo, mas o preço crescia. O Pedro começou a notar que eu estava estranho. Perguntava se havia algum problema no trabalho ou se estava apaixonado por alguém. Eu negava tudo, mas a desconfiança instalava-se. Numa conversa tensa com Carlos, discutimos pela primeira vez. Eu acusei de me arrastar para esta situação, ele acusou-me de cobardia. Acabámos a chorar abraçados, prometendo tentar ser mais cuidadosos. Mas sabíamos que era apenas uma questão de tempo até tudo explodir. A pressão social em Portugal, embora o país seja pioneiro em direitos LGBT, as famílias tradicionais, especialmente em círculos de classe média alta, ainda praticavam um ostracismo silencioso. Eu imaginava os meus pais a renegarem-me, a comunidade da igreja a virar as costas. O conflito moral atingia o pico. Estava disposto a sacrificar a amizade com o Pedro, a relação com a família dele e a minha própria reputação só para estar com Carlos. Mas e se depois de tanto sofrimento descobrisse que não valia a pena? Cada encontro trazia mais alegria, mas também mais dor antecipada. O primeiro grande susto aconteceu numa tarde chuvosa em Lisboa. Estávamos no apartamento discreto que Carlos alugou temporariamente perto do Chiado quando o Pedro ligou inesperadamente. Eu ignorei a chamada, mas ele insistiu várias vezes. Carlos ficou nervoso. Talvez seja coincidência, disse ele, mas o tom traía o medo. Quando atendi, o Pedro perguntou onde eu estava com voz estranha. Respondi que estava no ginásio. Horas depois encontrei-me com ele num café e senti a desconfiança no ar. Ele perguntou diretamente se eu andava a encontrar-me com alguém mais velho. O meu coração quase parou. Neguei veementemente, mas o Pedro disse que tinha visto o carro do tio Carlos perto da minha casa na semana anterior. A partir daí a paranoia instalou-se. Começámos a ser mais cuidadosos, mas o risco aumentava. Carlos propôs que fizéssemos uma pausa, mas eu recusei. A necessidade de estar com ele era mais forte. Nessa altura a relação aprofundou-se emocionalmente. Carlos contou-me sobre as noites em que chorava sozinho após a morte da mulher, percebendo que nunca amara verdadeiramente. Eu falei-lhe do bullying que sofri na adolescência por ser afeminado. Esses momentos de vulnerabilidade uniam-nos mais que qualquer paixão. No entanto, a traição ao Pedro pesava. Uma noite o Pedro confrontou-me diretamente. Admiti que estava apaixonado por alguém, mas não disse quem. Ele ficou magoado, achando que eu não confiava nele. A culpa consumia-me. Carlos também enfrentava pressão familiar. O irmão pressionava-o para namorar uma colega de trabalho viúva. Ele recusava, mas as perguntas tornavam-se insistentes. O ponto de ruptura aproximava-se. Decidimos encontrar-nos menos, mas a saudade tornava tudo pior. Numa viagem rápida a Porto, arriscada e emocionante, quase fomos vistos por um primo distante. Voltámos aterrorizados. Nessa noite discutimos seriamente sobre acabar tudo. Carlos disse que talvez fosse melhor proteger as famílias. Eu gritei que não aguentava mais esconder-me. Acabámos por fazer as pazes de forma intensa emocionalmente. Mas o dano estava feito. O Pedro começou a investigar discretamente. Encontrou mensagens antigas no telemóvel de Carlos que ele tinha esquecido de apagar. Embora não fossem explícitas, levantaram suspeitas. A tensão tornava-se insustentável. Eu comecei a questionar se o amor valia tanto sofrimento. Os momentos de felicidade eram breves comparados com a angústia constante. A sociedade esperava que eu vivesse uma vida normal, casasse, tivesse filhos. Escolher Carlos significava rejeitar tudo isso. O conflito interno atingia níveis perigosos. Comecei a ter dores de cabeça constantes e ataques de pânico. Carlos também emagrecera visivelmente. Sabíamos que uma confrontação era inevitável. A bomba explodiu durante o aniversário do pai do Pedro, uma grande reunião familiar na casa de Sintra. Carlos e eu tínhamos combinado manter distância máxima, mas um olhar prolongado demais foi notado pelo irmão dele. Depois do jantar, o pai do Pedro chamou-nos aos dois para o escritório.
o rosto vermelho de raiva. Eu vi as mensagens no telemóvel do Carlos. Expliquei-me isto imediatamente. O Carlos tentou negar, mas o irmão tinha provas suficientes. A sala encheu-se de gritos. O Pedro entrou a chorar, sentindo-se traído duplamente pelo melhor amigo e pelo tio. A mãe chorava descontroladamente, chamando-nos pecadores. Eu tentei explicar que era amor verdadeiro, mas as palavras soavam vazias perante a fúria familiar. Carlos defendeu-nos, dizendo que tinha direito à felicidade após anos de mentira. O irmão ameaçou cortar relações, cortar a parte da herança e espalhar a história na empresa. Eu saí dali destruído. O Pedro disse que nunca me perdoaria por usar a família dele. Nos dias seguintes, o ostracismo foi total. Os meus pais em Coimbra foram informados e reagiram com decepção profunda. O meu pai disse que eu era uma vergonha para a família. Carlos foi suspenso temporariamente do cargo. Perdemos amigos comuns. A imprensa local apanhou rumores e publicou uma nota discreta sobre o escândalo familiar. O preço era devastador. Carlos e eu encontrámo-nos secretamente uma última vez. Ele disse que talvez devêssemos terminar para proteger o que restava. Eu recusei chorando. Decidimos lutar juntos. Mas o custo era alto demais. Carlos perdeu o respeito dos sobrinhos, eu perdi o Pedro para sempre. A sociedade julgava-nos duramente, comentando nas redes sociais sobre pedofilia e traição familiar, mesmo não sendo verdade. O conflito moral atingiu o auge. Tinha traído a confiança de quem amava, destruído laços de décadas por um amor que agora parecia egoísta. No entanto, quando estava com Carlos, sentia paz. A dúvida corroía-me. Valeria a pena continuar ou devia sacrificar o amor para restaurar a paz familiar? Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Carlos e eu tentámos manter a relação, mas as consequências acumulavam-se. Ele perdeu o cargo principal na empresa de vinhos e teve de aceitar um emprego menor. Eu fui transferido para outra escola após queixas de pais conservadores. O Pedro cortou todo o contacto, enviando apenas uma mensagem final acusando-me de destruir a família dele. Os meus pais mal falavam comigo, limitando-se a chamadas frias. Carlos propôs que nos mudássemos para o norte para começar de novo, mas eu hesitei. A solidão pesava. Numa noite de crise, Carlos disse que talvez o amor não bastasse se destruísse tanta gente. Eu respondi que o amor era a única coisa autêntica que tínhamos. Decidimos dar uma última oportunidade. Viajámos para o Algarve para refletir. Lá conversámos horas sobre arrependimentos e lições. Eu percebi que o maior erro não fora amar Carlos, mas ter escondido a minha identidade durante tanto tempo. Carlos admitiu que nunca devia ter iniciado tudo sem estar preparado para as consequências. No final decidimos ficar juntos, mas com olhos abertos para o sofrimento causado. Voltámos a Lisboa mais fortes, mas marcados para sempre. A família nunca perdoou completamente. O Pedro casou-se anos depois, sem nós convidar. Eu fiz as pazes parciais com os meus pais, mas a relação mudou. Carlos e eu construímos uma vida discreta longe dos holofotes. O amor sobreviveu, mas ao custo de muitas feridas. Aprendemos que as escolhas controversas cobram sempre um preço alto. O despertar veio tarde demais para evitar a dor, mas a tempo de valorizar a verdade. Acha que o amor verdadeiro justifica trair a confiança da família e amigos, ou o preço é demasiado alto? Verdadeiro ou falso?